comentar com você neste vídeo sobre o interesse do Fortaleza pelo Diego Valdez, né, gente? E o Laio já fez uma proposta por esse jogador. No dia de ontem, eu fiz um vídeo, eu apresentei aqui para vocês sobre a especulação desse atleta como um reforço do Galo, né? E no dia de hoje, o Fortaleza foi lá e fez uma proposta, né? É a prova de que esse povo não sabe que Josa Novales existe, né? Porque depois do vídeo, apareceu a proposta do Fortaleza, né? O Galo, neste caso, está à frente do Laio, né? Ficou somente na especulação, né? Enquanto o Laio já teria feito proposta pelo Diego Valdez. Ô, Josa, por que você está falando isso? Porque é mais um jogador que poderá chegar para o Laio para ser mais um jogador. É isso, gente. Muda nada. Muda absolutamente nada. É isso. Para quê? O Fortaleza vai atrás de mais um jogador que não muda nada. Por quê, gente? Ô, Josa, pode dar certo? É claro que pode dar certo. Você acha que se vai contratar, eu vou ficar torcendo para que dê errado? Nunca. Ainda que muita gente que não entende o que é uma análise, depois vem me xingar, você falou tal. Não interessa. Eu vou torcer para que dê certo. Mas a análise, ela tem que ser feita em cima do que o jogador em cima do que o jogador tem feito. E diante disso, o que explica o Fortaleza ir atrás desse jogador? Meu Deus do céu! Por que existe o tal CIFEC? Porque um clube sério resolve investir numa instituição interna, né, que analisa dados dos atletas e que, em tese, indicaria os jogadores apropriados para serem contratados. Porque, por certo, que não foi CIFEC que apresentou o Diego Valdez como uma alternativa interessante para o Fortaleza, gente. Porque se foi o CIFEC, manda embora esse pessoal aí. Não é possível, gente. Veja, se um jogador não está jogando nada e eu apresento esse jogador para ser um reforço, eu estou, né, baseado em quê? Estou me baseando, na verdade, sabe no quê? Estou me baseando em coisas da minha cabeça, né? Eu estou me baseando em ilusões. Já teve momentos que, declaradamente, o Fortaleza foi atrás de jogadores porque faziam parte das ilusões dentro da cabeça do Marcelo Paes. Lembra do Luquinhas? Que ele foi lá e contratou falando que o Luquinhas era diferente e que depois contrataria outros como o Luquinhas. Né? Bora lá, gente, vamos lá. De repente dá certo, né? Então vamos falar sobre o jogador que está com 31 anos de idade. É um jogador do América do México. Como eu chamei a atenção ontem no vídeo do Galo, é um jogador que ele é reserva do América, tá? E daí? Há muitos bons jogadores que estão tudo bem. Ele entra em todos os jogos no segundo tempo. Só que quando o técnico pede um ou outro atleta por cartão amarelo, por lesão, por cartão vermelho e tal, não é esse jogador que entra. Mas peraí, o cara pode ser outra posição. Tá, mas uma das características do Valdez é o fato de que ele só não joga de goleiro, né? Só não joga de goleiro. Ele pode jogar na lateral direita, na lateral esquerda. Como um camisa 5, um camisa 8, um camisa 10. Né? Um meio de campo, de lado de campo, um meio de lado de campo. O tal ponteiro, da direita, da esquerda, ele pode jogar como centroavante. Você consegue mais ou menos presumir por que a carreira desse cara que era tão boa começou a ir pro lixo? Você consegue presumir? Ele começou a ser colocado em todas as posições. E em todas as posições, ele entrega, no máximo, algo médio. Em muitos casos. Né? Como um quebra-galho. Ele não quebra nem galho. Nem galho. Afinal, por que o América quer se livrar desse jogador? Pensa um pouquinho, tem contrato até 2026. Por que o América quer se livrar desse jogador, gente? Que quer, tá? Tá sendo oferecido pro mundo todo, né? Por que será? Será que não desperta a reflexão? Essas coisas não despertam a reflexão. Meu Deus, tá tudo errado. Tá tudo errado. Veja, não é que ele é mais um Paul Fernandes. O Paul Fernandes era um jogador esquisito, sempre foi, né? Sempre foi.
Mas que tinha momentos que entregava muito, entregava pouco, em virtude daqueles momentos que ele entregava muito bem, a aposta era minimamente válida. O Diego Valdez nem isso entrega, gente. Né? Ele é um jogador regular? É um jogador regular. Todo jogo joga mal. Ou não joga nada. Ou não muda nada. O time tira o Diego Valdez do banco. Vai lá, meu irmão, e resolve. Sabe o que ele resolve? Nada. Por quê? Porque ele é o típico jogador que não muda jogo. Ele é o típico jogador que não muda nada. Ele é o típico jogador que é minimamente protocolar. É o típico jogador que faz número no elenco. É o típico jogador que dirigentes apontam para o mundo. Tá vendo? Tô fazendo a minha parte. Tá vendo? Contratei ali, ó. Mais um jogador. É para isso que serve o Diego Valdez. Ao menos nos últimos anos, ele não tem servido para mais nada além disso. É este o jogador que o Laio quer contratar. Meu Deus. Será que os dirigentes do Fortaleza perderam a noção do que está acontecendo? É claro que todo mundo presume que diante do que está acontecendo, eles vão ao mercado para contratar o máximo possível de jogadores, sendo que já tem um elenco grande, né? Vai ter dispensa? No máximo de um ou outro aí, né? Vai com tudo aumentar, vai por isso aumentar muito a folha salarial, né? E pode continuar a dar errado, né? Então é possível que eles vão ao mercado. É importante, é vital que diante do que está acontecendo, eu mude o meu modus operandi. Que eu entenda que eu preciso fazer contratações certeiras. Que eu entenda que eu preciso ir no cara. Buscar aquele jogador que dificilmente erra. E nesse contexto, eu não posso fazer aposta. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com a cabecinha do Marcelo Paz, gente? O que está acontecendo? Não é possível que seja o mesmo dirigente de 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4, 5 anos atrás. Não é possível, não é aceitável um negócio desse. Porque diante do contexto é de guerra, é um contexto bélico, sabe? Do Fortaleza contra tudo que está acontecendo que não é bom. E neste momento o dirigente maior do Fortaleza vai buscar o Diego Valdez. Pode ser a prova? Pode ser a prova de que o Marcelo Paz precisa deixar o Fortaleza, né? Pode ser a prova de que ele precisa ao menos de um tempo para descansar suas ideias, para voltar a ter ideias, né? Para parar de se repetir em termos daquilo que deu errado, né? Ah, ele foi importante, presidente e tal. Tá na hora de talvez descansar as ideias, né? Não é possível um negócio desse. Não está descartado que ele possa voltar no futuro. Agora, é muito importante que no futuro, se ele voltar para o Fortaleza, que ele volte pela mesma porta em que ele tenha saído, a porta da frente, gente. A porta da frente. Porque se continuar com essa qualidade de trabalho aí, pode ser que, num certo momento, ele saia pela porta dos fundos. E não seria justo, inclusive, com tudo o que ele conseguiu fazer, juntamente com outros dirigentes, pelo Fortaleza. Não é possível. Diego Valdez, vamos lá. É um jogador, sim, gente. Pode jogar como 5, como 8, como 9, como 10, como lado de campo, tudo. Ele é um destro, ele tem a vantagem de conduzir a bola com a velocidade maior, né? É um jogador que, na marcação, às vezes alterna entre boas recuperadas e boas atropeladas também nos jogadores adversários. Às vezes perde um pouco a noção da força com que ele emprega para fazer uma falta, né? É um jogador que parece que o que mais tem nesses últimos anos, mais ele conseguiu ter nesses últimos anos, é a ausência de noção sobre o mínimo que ele precisa fazer dentro de campo. É um sem noção, por excelência, o tal do Diego Valdez nos dias atuais. Tá? É um sem noção. E mais importante, não muda nada. Não muda nada. É esse jogador que lá quer contratar neste momento em que as ações dos dirigentes têm que ser as melhores possíveis, as mais importantes. Não pode ter erro, eles continuam
atuando do mesmo jeito. Quando não pode ter erro de jeito nenhum, eles parecem que não se importam com isso. E este também é um problema, um efeito colateral do encastelamento. Do encastelamento. Ou seja, eu estou aqui dentro do castelo, eu não consigo ter a noção do que está acontecendo do lado de fora do castelo. Eu posso ir para fazer uma entrevista, posso falar que não, a culpa é nossa, é que não sei o que, estamos fazendo tudo, estamos conversando com isso, não sei o que tal. Esse tipo de entrevista não é típica de quem está com uma visão do que ocorre fora do castelo. Pode até falar que sabe, que tem noção do tal. Não tem, não. Não tem. Essa ação em torno da contratação do Diego Valdez é uma ação de quem está encastelado. E quando o dirigente está encastelado, ele pede completamente conexão com o seu clube, com os seus torcedores, com o mundo que está em torno que rodeia, né, o Fortaleza, o clube dele. É precisamente o que está acontecendo. Quando o dirigente se encastela, dificilmente as coisas mudam. Quando o dirigente se encastela, dificilmente, inclusive, ele passa pela sua cabeça em algum momento a ideia de que ele precisa abandonar o barco. É isso. Lamentavelmente, é isso. Como eu disse, se de fato for contratado, torço para dar certo. Mas entendam, vai chegar para ganhar um alto salário, é um jogador que está na fase decrescente da carreira, é um jogador que não se encontra mais dentro de campo há muito tempo, é um jogador que não muda nada, é um jogador que se dá o direito de ficar chateadinho com pouca coisa, né? E ele pode dar certo, evidentemente que pode dar muito certo, como pode dar errado. Mas eu não farei aqui uma análise futurológica sobre o que vai acontecer. Eu só posso falar a partir do que o jogador fez até então. Isto é análise, tá? E não falar, o jogador vai dar certo, vai ser um grande reforço, vai fracassar. Isso não é análise. Isso aí, na verdade, é exercício de futurologia, tá? E eu não sou cartomante, tá? Então, a análise está feita. E é porque eu entendo que é a minha análise que eu digo para você de coração aberto, tá? A despeito de tudo que eu disse aqui até agora, se contratado for, torcerei para dar certo. Torcerei muito para dar certo, tá? Embora eu presuma que dificilmente isso possa acontecer, amigos e amigas. É isso, gente. É isso.